Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Estiver na Prática. Hoje a aula 63 está sendo gravada diretamente aqui do Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia no Rio de Janeiro e nós vamos falar sobre a sua escolha do aplicativo de comunicação alternativa. Essa pergunta sobre qual o melhor aplicativo de comunicação alternativa, ela é recorrente dentro das nossas conversas, né, dentro dos nossos encontros. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje, alguns pontos importantes, características importantes, e eu vou trazer aqui a minha opinião. Né? Vou trazer, isso também tem que ficar muito claro aqui no começo da nossa aula. Essa é a minha opinião, depois eu vou, claro, trazer aqui algumas considerações que são particulares sobre a minha atuação, mas eu quero que, a partir desse nosso conhecimento aqui da aula de hoje, você comece a criar o seu checklist de características e funções, até mesmo pontos relevantes dentro da sua prática e pensando no usuário que você atende. Pensando no paciente que você atende, se faz sentido ou não você investir tempo estudando ou até mesmo iniciando a implementação para este ou aquele aplicativo. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui um ponto importante para vocês, que é a quantidade de aplicativos disponíveis no mundo inteiro. Alguns aplicativos são desenvolvidos aqui no Brasil, outros são desenvolvidos por empresas especializadas no mundo inteiro, mas algumas empresas desenvolvem conteúdos direcionados para o português Brasil, para o nosso idioma. Então, nós estamos em um momento, felizmente, de diversas opções de recursos e aplicativos para a nossa prática, para a nossa atuação. E por isso que algumas pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, né? Às vezes vai muito pelo hype da moda sobre, tá todo mundo usando o aplicativo X ou Y e eu vou usar também. Eu vou começar a estudar só ele agora e vou tentar iniciar um processo aí. E esquece que o nosso foco aqui é o usuário. É aquilo que o usuário tem necessidade e tem condições, inclusive, de investir nesse recurso ou nesse equipamento ou neste aplicativo. Você sabe, eu sei que alguns aplicativos são gratuitos, outros pagos, alguns com uma licença um pouco mais cara em relação ao investimento que você vai ter que fazer nesse aplicativo. Tem também a questão do dispositivo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas deixa um pouco as paixões e a moda de lado e vamos pensar de uma forma um pouco mais abrangente aqui, para que a gente construa uma linha de raciocínio e principalmente você, que é um profissional da área, consiga trazer é, essa nossa conversa aqui hoje para a sua prática, né, para o seu dia a dia. E é essa a nossa ideia das aulas que nós temos aqui toda semana, fazer com que a tecnologia assistiva se torne algo muito prático aí no seu dia a dia. Então, em relação à quantidade de aplicativos disponíveis no mercado, nós estamos num ótimo momento, né, inclusive com novas desenvolvedoras, novas empresas desenvolvendo e novas opções. Isso também faz com que os aplicativos já existentes, eles se tornem cada vez mais robustos, né? E com mais opções, mais funcionalidades, escutando principalmente você, que é a profissional ou profissional que está todo dia trabalhando, implementando, editando esse aplicativo. Legal? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é super importante que você fique atento, é a capacidade de customização desse aplicativo. O quanto esse aplicativo pode ser personalizável, né, ou personalizado para o usuário que você atende. Você não pode trabalhar com um aplicativo que é muito engessado, muito travado, que você não consegue adaptar e customizar ele. E quando eu digo customizar, eu estou dizendo sobre editar. Né? Você precisa editar todas as pranchas, as páginas, a cor de fundo, a cor de borda. Então, o processo de customização e personalização precisa ser também algo muito fácil para você. Né? Não pode ser aquele aplicativo que você fica engessado nele, ou que você tem que entregar a implementação daquela forma em que o aplicativo te pede, e não aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, que o paciente precisa realmente de fato que fique adaptado para a realidade dele. Né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar nessa facilitação da edição desse conteúdo. E para isso, né, para que isso se torne de fato efetivo aí no seu dia a dia, eu recomendo sempre que você baixe uma versão de teste. Todos os aplicativos têm alguma versão de teste, né, com um período pré-definido, às vezes 30 dias, às vezes 60 dias. Outros aplicativos, eles permitem que você instale e tira ali algumas funções importantes, como a voz, e você consegue fazer toda a edição. Só não vai sair a voz. Mas para você, nesse processo de customização, está tudo bem,
porque você consegue conhecer todas as ferramentas e implementar o aplicativo da forma que você vai entregar ali para o seu paciente. Começou a fazer sentido? Está valendo a pena esse processo? Aí você pensa num processo né, no segundo processo, que seria o investimento, né? Você vai ter que investir para testar essa voz. Então faz passo a passo, mas foca em entender, né, no primeiro momento, como que é essa personalização, né, esse processo de customização. Existem outras características, claro. Estou falando aqui da parte técnica do recurso. E você vai juntar todo o seu conhecimento com mais isso que eu estou trazendo aqui hoje para vocês e vai criar o seu processo, vai criar o seu método aí de avaliação dos aplicativos. Segundo ponto, os pictogramas, os símbolos. Quais e quantos pictogramas e imagens estão disponíveis dentro desse aplicativo? Isso você precisa pensar muito em relação a essa escolha, né? Esse aplicativo, ele permite que você importe imagens, fotos, desenhos de outros lugares, seu próprio computador, permite que você fotografe ali na hora algum objeto e importe, né, implemente dentro do sistema, ou não, ele só permite que você trabalhe com os pictogramas que estão ali dentro dele. Então esse passo ele é importante para que se torne rápido e fácil a sua implementação. A quantidade de símbolos também ela precisa ser relevante, né, durante o seu processo de adaptação para o usuário que você atende. Não pode ser algo nem muito limitado ou algo que não faça tanto sentido, né? Uma biblioteca que tenha símbolos que não são característicos aqui do nosso cotidiano. Então, isso é importante, né? Também avaliar a biblioteca de símbolos disponíveis e os recursos de inserção de novos símbolos e novas imagens dentro desse aplicativo. Depois, né? Falei aqui da edição ali do seu aplicativo, falei também sobre a biblioteca de símbolos, e agora vem um ponto que é sobre a voz, né? Essa voz sintetizada, ela sonoriza em português Brasil. Você tem uma versão dessa voz que está disponível nesse aplicativo, que seja uma versão em português? A gente sabe que essa é uma grande dificuldade para os aplicativos de comunicação alternativa no Brasil. As vozes normalmente são vozes padronizadas e vozes que você não consegue dar uma tonalidade, um timbre, ou que ela não representa, às vezes, o usuário paciente. Então, isso é um ponto importante. Testa essa voz, veja se você consegue gravar a sua própria voz ou gravar em botões específicos para que você faça um processo um pouco diferente. Por exemplo, se você for utilizar a Alexa, você vai fazer uma automação dentro do ambiente do usuário, do paciente que você atende, e essa voz não é uma voz que é compatível com a Alexa. Às vezes você precisa gravar um som específico, né, ou um comando específico, então você tem que testar isso também, ficar atento se essas vozes são vozes que você precisa comprar separadamente ou que já tem um pacote importado disponível dentro do aplicativo que você trabalha. Tudo isso precisa ficar atento em relação à voz. Se você consegue trocar a velocidade, né, ajustar o timbre, tem algumas personalizações que você pode fazer em relação à voz, ou é aquela voz padrão do Google, por exemplo, que você tem que instalar aquela voz e usar só aquela. Então, testa essa voz, veja se atende à demanda e à necessidade que você está ali tendo nesse processo, né, que você precisa. E uma outra coisa importante que é, será que esse aplicativo já tem a possibilidade de que você crie uma própria voz, né, a partir de um, de um banco de dados, né, de recursos de áudio ou de frases pré-definidas e gravadas, ele vai gerar a própria voz personalizada para aquele usuário, né, utilizando às vezes uma inteligência artificial. Nós já falamos sobre isso aqui em outras aulas aqui no canal. Então fica atento em relação a isso, a quanto esse aplicativo está evoluindo, principalmente com esse recurso de voz. Aplicativo de comunicação alternativa tem algumas funções que são super importantes dentro da sua construção, e a voz é uma delas, e ainda não evoluiu tanto para o nosso idioma, para o português Brasil. Existem poucas opções de vozes disponíveis para o nosso idioma, e essa é uma grande queixa, uma grande reclamação, principalmente dos usuários, não só dos profissionais. Os usuários sempre reclamam que a voz não é uma voz que se assemelha à necessidade daquele paciente. Mas isso está mudando, né? Felizmente isso está mudando, e eu quero que você teste também as vozes do aplicativo antes de fazer ali qualquer escolha ou qualquer direcionamento. Mas vamos lá. Sobre o design, a interface do aplicativo, né? A interface do aplicativo, a interface
da prancha, não pode ser aquela coisa muito simples, né? Muito simplista, né? Não digo nem minimalista, mas tão simples que fica feio de você apresentar aquilo para o usuário, né? Para o paciente que você atende. Então, o design do aplicativo ele tem que ser intuitivo e também tem que permitir com que você faça algumas alterações. Troque a barra de lugar, oculte as barras, né? Tenha uma interface e os botões que sejam fáceis de você entender o que cada função faz, né? Não pode ser aquele aplicativo que foi construído por desenvolvedores, por engenheiros como eu, e aí só eu ou uma pessoa específica consegue fazer alguma edição um pouco mais robusta, né? Então, esse design, essa fluidez, essa facilidade que o template, o design traz, ela é super importante para você no modo de edição, implementando e customizando isso, mas também para o usuário final. Não pode ser uma coisa, você não pode entregar uma implementação muito feia, né? Sem padrão de cores, ou com formatos de tabelas e de grades que parecem uma tabela do Excel, né? Isso não é legal. Então, o design também ele é super importante e eu percebo que algumas pessoas, elas não tomam muito cuidado com isso, elas não prestam muita atenção. Então, às vezes, os botões com cantos arredondados, para que tudo se torne fique mais fluido, né, ali dentro dessa construção. Então, presta atenção no design. Eu gosto muito de ir lá no Google Images e pesquisar fotos de aplicativos, né? Eu sempre busco isso, fico comparando, olho um, olho o outro e percebo essas diferenças em relação a esse cuidado que a desenvolvedora ou que a equipe que está desenvolvendo esse aplicativo teve em relação ao design. A gente tem toda uma experiência do usuário em relação ao uso do aplicativo por anos, né? Então, assim, a gente pensa que durante o processo de implementação, esse usuário vai usar esse dispositivo por anos. E essa estrutura de design ela é importante, né? Precisa ser algo confortável visualmente também. Então, considera isso. Considera o design das suas pranchas, né? Usa uma fonte correta, usa as imagens bem tratadas, bonitas, né? Não pega uma imagem distorcida. Toma muito cuidado e zelo com o design das suas pranchas e do seu aplicativo de comunicação alternativa. Faz toda a diferença na sua entrega final. Vocabulário e metodologia. Essa metodologia foi baseada em pesquisas. Você está usando o quê? Você está usando POD, está usando Core Words. Que metodologia você está utilizando? Isso é importante, né? Esse vocabulário ele pode ser totalmente personalizado. Você pode editar, apagar, incluir novas páginas, novos templates, né? Nesse seu dispositivo. O L é um aplicativo que foi desenvolvido único e especificamente para aquela metodologia. Faz sentido para você? Se de repente você está atendendo um caso que, né, é direcionado para uma metodologia específica, tudo bem. Mas às vezes nem sempre é assim, né? Nem sempre você atende pacientes que utilizam a mesma metodologia. Então, eu penso sempre de novo, nesse poder de edição, com que permita que você instale e baixe novos templates, novas metodologias, ou que você construa dentro desse aplicativo a sua própria metodologia, a metodologia de algum estudo do zero, né? Que você possa construir novas páginas e aí iniciar o seu processo de implementação. Então, isso é importante também dentro do seu processo de escolha e avaliação. Pensar nessa construção do vocabulário e como também isso tem que ser ágil e fácil para você, né? Porque demanda muito tempo de personalização. Então, você tem que ter ali algo que não seja muito complexo, né? Como tem que ser simples. Rápido como editar um PowerPoint. Não pode ser nada muito técnico que você tem que programar botões de forma super avançada para começar a construção, por exemplo, da conjugação de verbos. Não, tem que ser de repente, algo muito simples, né? Como nós temos no Grid para iPad, no TD Snap e outros, né? Que são super rápidos de você fazer uma edição. Legal? Sobre o dispositivo e considerações, nós precisamos ficar atentos em relação ao dispositivo. Qual é a versão do sistema operacional desse dispositivo e se ele é compatível com aquele aplicativo que eu estou fazendo ali a minha seleção? Em que ano esse dispositivo foi fabricado? Porque às vezes se é um dispositivo muito antigo, um tablet muito antigo, eu já tenho que ficar atento ou atenta, né? Que de repente as próximas atualizações, tanto do sistema operacional do dispositivo quanto do aplicativo que eu estou selecionando, escolhendo, vai ficar defasado, né? Então, esse é um ponto importante, porque envolve investimento financeiro que o seu paciente e você terá que fazer daqui a alguns meses ou alguns anos. E precisa ficar atento. Questões de memória,
né? O cuidado e o zelo com a parte lógica que eu digo, é a parte dos programas que estão instalados, né? É você fazer uma boa limpeza, apagar todo o conteúdo que não faz mais sentido, deixar o aplicativo, deixar, na verdade, o dispositivo o mais leve possível, para que o aplicativo carregue rápido, ele navegue entre páginas. Quando a criança tocar no botão que vai para uma outra página, isso carregar de forma muito rápido, né? E que ele também vocalize a voz no momento oportuno do clique, e não que tenha um delay. O paciente toca num botão e depois de 15, às vezes 5 segundos, é que ele vai reproduzir aquele som. Acontece isso, gente, porque o dispositivo está tão carregado, um dispositivo tão antigo, que não é mais compatível com aquela necessidade. Então, sobre o dispositivo, eu sempre fico atento com o quanto de memória ele tem, que características esse aplicativo que eu estou selecionando pede desse dispositivo, né? Sistema operacional, é o iOS, é o Android, é o Windows, qual que é a versão do sistema operacional em que aquele aplicativo está trabalhando naquela versão, na última versão do TD Snap, que iOS é compatível. Quanto que eu vou ter que investir nesse dispositivo caso eu precise trocar? É um dispositivo fácil de comprar? É um dispositivo fácil de fazer manutenção? Se o paciente quebrar a tela desse tablet, quanto custa para trocar essa tela? Então, são considerações que você também deve ficar atento aí quando você vai fazer essa escolha em relação ao aplicativo. Que dispositivo ele utiliza? Que tablet eu uso, né? Eu uso só em Android, eu uso só em iPad, ou ele é multiplataforma. Eu posso instalar em qualquer tablet, porque de repente, né, eu posso precisar trocar de marca de dispositivo. Então, vamos ficar atento em relação a isso, porque vai que em algum momento isso se torne ali uma barreira dentro do seu processo de implementação. Depois de anos implementando um aplicativo, você tem que trocar tudo porque aquele tablet não é mais fabricado. Pode ser um problema, né? Então vamos ficar atento em relação ao dispositivo. Depois, os métodos de acesso. De que forma o usuário irá acessar os recursos dentro do aplicativo? Tocando na tela? Usando o mouse ocular, usando o câmera mouse ou algum dispositivo que é controlado com movimento de cabeça? Esse aplicativo permite com que você faça essas configurações ou não? É um aplicativo em que não tem ali dentro das configurações dele um menu com configurações para o método de acesso. Então, quando você estiver testando o seu aplicativo de comunicação alternativa, fique atento, fique atenta aos métodos de acesso. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, uma tela do TD Snap, que tem diversas opções aqui de métodos de acesso. E diversos aplicativos contam com essas opções. Asterix Grid, Grid for iPad, Coffee Drop. Esses aplicativos contam com opções para que você customize os métodos de acesso, né, ou o método de acesso, através da varredura com acionadores, né? Você não vai querer ali utilizar a varredura do dispositivo. Se tiver uma opção de acesso através da varredura dentro do aplicativo, criada e desenvolvida pelos próprios desenvolvedores, vai ser muito mais fácil de você fazer uma configuração. Esse acionador vai ficar muito mais responsivo. Então, atenção a isso. Atenção ao método de acesso que nós vamos utilizar para aquele paciente que a gente atende, se for um paciente que não consegue tocar na tela, né? E essa configuração você sempre testa antes, e testa com você. Testa você antes dessa configuração, né? Você conhece o seu paciente. Testa com você, vê se tá legalzinho ali, né? Se faz sentido. Depois você vai para a prática ali junto com o usuário, com o paciente, refinando e deixando com que ela fique perfeita para aquela condição motora, visual, cognitiva, enfim, tem diversas características que você vai precisar ficar atento aí. Eu já falei isso aqui em outras aulas também. Bom, esse aplicativo precisa atender a diversas idades, ou a todas as idades, né? Então, apoiar comunicadores iniciantes e também usuários avançados em diversas idades e com diversas condições é muito importante, para que você não tenha que ficar trabalhando com um aplicativo por condição específica de paciente que você atende, né? Então, ou tem que ser um aplicativo que tem essas características, né, para atender adultos, atender os mais jovens, atender crianças com baixa visão, atender crianças que precisam de feedback auditivo, né, feedback visual. Então, isso é importante, né? É importante você ficar atento em relação a essas considerações. Então, esse é um ponto que várias pessoas me trazem, né? É importante que a gente fique atento, porque essa criança, esse adolescente que você está atendendo também, ele vai crescer, né? E aí a gente precisa ficar atento em relação a isso, saber que
Esse dispositivo vai acompanhar ele por muitos anos durante sua trajetória, usando os dispositivos de comunicação alternativa. Então, não deixe de prestar atenção neste ponto. Se não é um aplicativo muito infantilizado, né? Ou se naquele momento que ele é infantilizado, mas se você tem a possibilidade de trocar um pouco isso, né? Até mesmo às vezes as questões dos pictogramas, a gente sabe que tem essa consideração, né? Aquele pictograma é muito infantilizado e não atende, né, a paciente idosa que eu estou implementando ou atendendo, né? Então vamos ficar atento aí em relação a esses pontos sobre as idades, né, do usuário, de cada pessoa, no momento em que cada pessoa está vivendo. Bom, eu espero que esse nosso bate-papo, essa nossa aula aqui hoje tenha colaborado com o seu processo de escolha e definição dos aplicativos de comunicação alternativa. Aqui no canal nós temos diversas outras aulas sobre os aplicativos de comunicação com algumas opções, como o TD Snap, Asterisk Grid, Seaboard, Symbol Talk, né, e diversos outros aplicativos. Se você tem alguma dúvida ou se você tem aí algo que ficou confuso em relação a esse processo de escolha, escreve aqui para mim nos comentários, né? Deixa também aqui as suas sugestões para que enriqueçam aqui a nossa aula. E como você sabe, toda quinta-feira, às 8 horas, com conteúdo ao vivo gravado, nós estamos aqui no Projeto Tecnologia Assistiva na Prática, falando sobre tecnologia assistiva, compartilhando conhecimento com você, e eu te vejo na nossa próxima aula.